Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês continuem bem, continuem em casa, tá? A gente vai começar um conteúdo novo hoje, a gente vai começar a conhecer um pouco sobre a América, tá? O nosso continente, tá? É importante que vocês entendam que a América ela é subdividida em três partes, né? A gente tem a parte central, a América do Norte e a América do Sul. Sendo que a América do Norte está acima da linha do Equador e a América do Sul está abaixo. Na minha próxima aula eu vou falar um pouco sobre os aspectos físicos do continente americano, então vai facilitar para que vocês entendam isso. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre a população nativa desse continente, que foi tão importante, né, a nível mundial. A gente precisa entender quem são essas pessoas, né? Aonde elas estavam, onde elas estavam localizados, tudo isso. Ok? A gente vai falar dos maias, a gente vai falar dos astecas, tá? Dos inuites e de várias outras tribos, vamos dizer assim, né? Que são agrupamentos indígenas para muitos autores, a gente vai entender um pouco sobre essas populações, ok? Então, vamos começar. Bom, sempre que a gente vai falar sobre essa questão dos primeiros moradores do continente americano, vocês vão ouvir o termo pré-colombianos, ou seja, Cristóvão Colombo, né? Então, essa expressão pré-colombiano faz referência ao navegador Cristóvão Colombo, que foi considerado o descobridor do continente americano. Então, pré-colombiano é como se costuma chamar o período anterior à chegada de Colombo na América. Então, a gente vai estar falando do período pré-colombiano, tá? O que a gente precisa entender é que quando, né, o Colombo chegou às Américas, vários povos já existiam neste continente. Por causa de suas características físicas, os europeus chamaram eles de índios, habitantes da Índia, os povos nativos. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, de vários povos que foram encontrados desde a parte norte até a parte sul, né, do continente americano. Então, ele tem aquela semelhança do nosso índio brasileiro, né, se vocês observarem. Bom, a América ela possui uma grande riqueza cultural, originado das tradições e dos costumes de seus povos nativos, que remontam o período pré-colombiano. Então, gente, essas pessoas que já estavam aqui, esses índios, eles tinham costumes, né, já pré-estabelecidos, eles tinham suas crenças, ou seja, eles tinham sua riqueza cultural, né, muito antes dessas pessoas, os europeus, chegarem aqui. Então, há registro da presença humana na América antes mesmo do Cristóvão Colombo chegar na América. A gente precisa entender isso, tá? E quais são esses registros, né? Vários são esses registros e um dos principais são esses sítios arqueológicos que a gente tem em todo o continente americano, né? Transcritos nas rochas, tá? Que abrigaram vestígios, esses locais eles abrigaram vestígios da presença humana em um passado distante. Então, esses locais, como essa imagem aí que mostra um sítio arqueológico, elas mostram que nesse território já existia vida muito antes, né, da chegada dos europeus. A gente precisa entender como estes indígenas, essas pessoas que estavam aqui anteriormente, como que elas chegaram aqui, né? Como que essas pessoas vieram parar em todo o continente americano? Então, eu trouxe uma imagem, que é do livro de vocês, lá da página 57, depois vocês dão uma olhada, que vai mostrar como que foi feito esse povoamento da América, né? Que eu tenho todo o meu continente americano, tá? E aí acredita-se que esses grupos humanos, chamados de pré-colombianos ou de indígenas, passaram da Ásia, aqui está a Ásia, tá vendo aqui? Aqui, ó, perto do Círculo Polar Ártico, que eles passaram da Ásia para a América atravessando o Estreito de Bering, tá? No fim de uma glaciação. Esse Estreito de Bering aqui é um local que passa água, gente, tá?
É um pequeno, uma pequena abertura, né? Estreitos são essas aberturas que a gente tem nos continentes que passa água. Só que em uma determinada glaciação, ou seja, isso aqui estava tudo todo congelado. Então, uma das explicações, né, para entender como esses pré-colombianos passaram a existir nesse território aqui é a partir desse estreito de Bering, tá? Lá no livro de vocês está bem clara a imagem, dá uma olhada, tá? Porque aqui, como eu escaneei, ficou um pouquinho mais clara. Mas aqui mostra, né, como foi esse direcionamento do avanço do ser humano aqui, né? Que ele saiu daqui e foi se fixando em determinados locais, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre os indígenas da América do Norte primeiro. Tá? Depois a gente vai falar sobre os indígenas da América do Sul e da América Central. Então, são povos diferentes. Eles têm toda de certa forma, uma formalização, mas assim, não deixam de ser diferentes, tá? Então, primeiro a gente vai falar dos Apaches e os Navajos, tá? Esses Apaches aí eram grupos indígenas que ficavam na parte norte do continente americano, tá? Eles foram praticamente dizimados, ou seja, quase não existe nenhum tipo mais dessa tribo no século XIX, durante a colonização do oeste dos Estados Unidos. Garimpeiros, fazendeiros e comerciantes tomaram a maior parte de suas terras. Até nessa foto aí você verifica que eles acabaram se tornando, né, eles começaram a lutar pela terra deles, mas mesmo assim muitos foram extintos, tá? Essas tribos, né, os Apaches e os Navajos, eles eram muito organizados. Esses povos dedicavam-se à coleta e à caça. Eram comuns as guerras com nações vizinhas pela disputa de territórios ricos em recursos e alimentos. Então, eles eram indígenas que lutavam sempre, né, para ter uma melhor condição de vida. Tá? Lá no livro de vocês vão observar na página 59 que tem o mapeamento, né, de onde cada indígena estava, tá bom? Bom, gente, a próxima tribo que eu trago é os Sioux e os Cherokees, que também eles eram chamados de Dakotas, tá? Os Dakotas, eles moravam, né, nas planícies centrais dos Estados Unidos, tá? Também conhecidos pelo nome de Dakotas. Esses povos ocupavam o território da Dakota do Norte e Dakota do Sul e acompanhavam o deslocamento das grandes manadas de búfalos. Os Sioux, eles resistiram por muito tempo, mas foram totalmente extintos até 1890 pelos colonizadores, tá? Eles eram guerreiros, né? Lutavam. Conta-se a história que os Sioux, os Cherokees, eles eram indígenas guerreiros que não aceitavam a imposição de regras, que lutavam pelo seu território, também lutavam por novos territórios, tá? Eles cultivavam milho, essa população, e moravam em povoados que tinham ao centro uma praça. Então eles tinham toda essa forma de vida. Bom, outros povos que também fizeram parte do continente americano na parte norte são os Inuits, conhecidos como Esquimós, né? Então, muita gente já ouviu falar sobre eles, né? Que eles têm uma vida totalmente diferente do que a gente pode imaginar, né? São pessoas que vivem em um clima frio, aliás, polar, né? Totalmente gelado, e ali eles conseguiram introduzir uma nova forma de vida, né? Os Inuits, popularmente conhecidos como esquimós, habitam o norte canadense há mais de 5.000 anos. Então, eles estão naquela parte lá de cima do mapa, tá? Mais próxima lá do estreito que a gente acabou de falar. E o contato com os europeus influenciou muito na vida dessas pessoas, dos Inuits. Novos tecidos, ferramentas, utensílios foram introduzidos no cotidiano desses indígenas. No final do século XIX, milhares deles foram expulsos das suas terras e obrigados a trabalhar nas indústrias que se instalavam no sul canadense.
Então eles foram explorados, tá? Eles passaram a viver em regiões completamente diferentes da sua origem e muitos acabaram vitimados por doenças e epidemias. Então são esse povo, né, os inuits, eles foram retirados do seu lugar de origem para trabalhar como mão de obra, né, escrava e barata em determinados lugares do Canadá, tá? Por último, né, falando em América do Norte, a gente tem os astecas, que são bem conhecidos, né? Os astecas ou mexicas, né? Aliás, é daí que vem o nome do país, né? O México, vem a partir dos astecas. Eles constituíram sua civilização na América do Norte e Central. Eles estão, né, ali embaixo, próximo ao México, entre 1325 a 1521. Eles são procedentes do sudoeste do atual território dos Estados Unidos, sedentarizaram-se no populoso Vale do México e nessa região juntaram-se aos toltecas e xiximecas, herdando suas conquistas civilizatórias. Os astecas, gente, eles eram um povo que acreditavam na divindade dos corpos celestes e dedicaram-lhes grandes monumentos como a pirâmides do Sol, da Lua, e a religião para eles era muito importante, constituía a base da educação asteca. Então eles tinham, para eles a religião tinha uma importância muito grande. Lá tinha escolas especiais para isso, tá? Os calmecas, onde os jovens estudavam as cerimônias e as divindades. Então eles tinham todo um ritual, tá? Que eles faziam, né, os astecas, em relação às divindades. Em 1522, os astecas foram totalmente dominados pelas tropas espanholas, que destruíram sua capital e construíram uma cidade com características europeias, que é hoje a capital do país, que é a cidade do México, né? Então eles retiraram todo esse império asteca que havia naquele local, né? E acabaram construindo esses novos lugares. Bom, pessoal, já falando sobre os indígenas da América Central, né, da parte central da América, os indígenas centro-americanos, eles habitavam os territórios que se estendem do sul do México até o Panamá. Essas nações, apesar de falarem centenas de línguas, elas tinham elementos culturais em comum. Então elas construíram várias pirâmides e cidades sofisticadas, né, como é o caso, por exemplo, das ruínas de Chichén Itzá, na península de Yucatán, no México. A principal tribo ou povo da América Central são considerados os maias, né, que normalmente a maioria das pessoas conhecem, né? Essa civilização ela era situada na América Central, né? Ela surgiu muito antes dos astecas e estendeu-se ainda por mais de um século depois que estes desapareceram. Os maias, eles até hoje, né, a gente tem descendentes dos maias, que são as pessoas, por exemplo, que vivem na Guatemala, tá? É uma situação complicada porque é uma situação difícil, eles não têm acesso, eles não têm recursos financeiros, suas atividades econômicas têm baixa produtividade, então o que faz ter uma dificuldade na sobrevivência dessas pessoas, tá? Uma das marcas dessa civilização foi a construção de cidades, como eu disse para vocês, e monumentos. Eles usavam muitos templos como observatórios e elaboravam calendários. Então, até a matemática, né, a gente sabe que ela deu-se início com essa população dos maias. Então, até no livro de vocês tem uma atividade que depois vocês vão fazer, da página 65, que vai falar como que ela conquistou esse desenvolvimento matemático, tá? Esses povos cultivavam milho, algodão, tomate, cacau, batata e frutas. E também domesticavam alguns animais, tá? Então, eles, dentro das suas técnicas agrícolas mais comuns, eles tinham o cultivo em terraços, que era uma técnica agrícola que cultivava plantações seguindo a linha de altitude, formando visualmente terraços de plantações, comuns em lugares íngremes. Então, eles acabavam fazendo suas plantações nesses locais, tá bom?
A gente vai agora para os indígenas da América do Sul, tá? Que já está mais próximo da gente. A primeira população que a gente vai falar, e a mais importante, aliás, são os Incas, né? Os Incas, eles, se vocês olharem lá no mapa de vocês, né, onde que eles estavam localizados, ali próximo à Cordilheira dos Andes, vocês vão perceber que ela dominou a região dos Andes, né, nos territórios que hoje fazem parte da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Esse vasto império abrigava mais de 10 milhões de pessoas, então era uma população muito grande, tá? Eles construíram uma grande rede de estradas, então o que facilitou muito para os carregadores, mensageiros, transportadores de mercadorias ter um desenvolvimento, né, neste período, tá? É como se tivesse tirado uma barreira do isolamento dessas pessoas, né, a partir dessas construções. Olha aí para vocês verem, essa é a cidade inca mais famosa, né, que é cercada de montanhas, que é Machu Picchu, tá? Hoje é um dos locais mais procurados para turismo, né? Hoje é utilizado como um local que muitas pessoas têm interesse de conhecer, o que gera uma lucratividade para essa região, tá? Porque eles desenvolveram bastante técnicas, né, neste período. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficar só na primeira parte do capítulo. Realmente a gente vai falar só sobre população, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E é isso. É isso aí. Fiquem em casa. Tá bom? Beijo!